Oi, turminha! Como vocês estão? As invenções feitas pela humanidade não param. Cada época em nossa história foi marcada por grandes descobertas e criações. Bom, hoje vamos aprender sobre um importante meio de comunicação que foi criado há bastante tempo e que ainda hoje é utilizado no mundo todo. Mas ele nem sempre foi do jeito que é hoje. Ele passou por um processo de evolução. Vocês já sabem qual é? Vamos descobrir juntos? O programa vai começar! Oi! Eu sou a professora Beth Rodas e hoje eu vim contar para vocês a história dos 3 porquinhos. Era uma vez 3 porquinhos, Lázaro mais velho, trabalhador. Seu irmão Heitor era músico, Cícero caçula, o roncador. Cada um fez a sua casa, Cícero só de palhas entrelaçou. Heitor madeiras e marteladas, Lázaro tijolos e cimento usou. Cuidado, porquinhos, o lobo vai chegar e todas as casas ele vai assoprar. Era uma vez 3 porquinhos. Os porquinhos cresceram e foram cada um construir a sua própria casa. E então, Cícero, que era o caçula, ele era muito sonolento, ele gostava de dormir. Então, ele construiu uma casa de palhas e rapidinho ela ficou pronta. E aí, então, ele foi dormir. Mas acontece que por ali passava um lobo e observou que o porquinho foi dormir. Então, ele chegou e bateu na porta. Abra a porta! E o porquinho, quando observou que era o lobo, sentiu medo e falou: não, eu não vou abrir. E o lobo falou: abra essa porta, senão eu vou assoprar e bufar até a sua casa ir pelos ares. O porquinho não abriu. E o lobo então assoprou e bufou. E a casa de palhas foi pelos ares. O porquinho saiu correndo e foi para a casa do seu irmão. O seu irmão que tinha construído uma casa de madeira. Ele era músico e gostava de ficar sentado embaixo de uma árvore, cantando e tocando. Então ele construiu também a sua casa com rapidez para que ele pudesse ter mais tempo livre para tocar e cantar. E aí então, quando o irmão chegou e falou do lobo, os dois correram, foram para dentro de casa e ficaram lá quietinhos. Mas o lobo rapidinho foi até a casa de madeira e bateu na porta. Porquinhos, eu estou com fome. Abram essa porta. E os porquinhos disseram lá de dentro: não vamos abrir. Então eu vou assoprar até essa casa eu derrubar. E assim o lobo fez. Assoprou e bufou. E as madeiras foram pelos ares. A casa de madeira acabou. E os porquinhos saíram correndo e foram para a casa do seu irmão mais velho. O seu irmão, que não tinha preguiça, e fez uma casa linda de tijolos e alvenaria. Era ótima e bem resistente. E os 3 porquinhos, então, estavam lá dentro, escondidos do lobo. Mas o lobo, persistente, foi até lá e bateu na porta. Porquinhos, abram essa porta porque eu estou com fome.
Eu já sinto cheiro de bacon. E os porquinhos não abriram. Não, vamos abrir. Vai embora, seu lobo, vai embora. Mas o lobo assoprou e bufou. E nada aconteceu, porque a casa era muito forte. Então ele assoprou novamente e bufou. E mais uma vez. E nada aconteceu. Mas o lobo era esperto. Ele olhou para cima e viu que havia uma chaminé. E então ele escalou, subiu pelo telhado e entrou. Mas a lareira estava acesa. Quando ele caiu, tchum! Ele queimou o bumbum. Ele se queimou todinho. Saiu correndo. Aí os porquinhos deixaram a porta aberta e ele foi embora correndo. Nem quis mais saber de porco. Nunca mais ele comeu bacon na vida. Foi mesmo. E aí então, os 3 porquinhos viveram felizes para sempre, juntos na casa de tijolos. Até a próxima! Olá, pessoal, tudo bem? E aí, fizeram um peão? Brincaram bastante? Quem não se encanta com o gira-gira do peão, não é mesmo? Vocês sabiam que o peão é um dos brinquedos mais antigos que se tem notícia? Já encontraram esse brinquedo em escavações de mais de 4.000 anos atrás. Também já encontraram o peão, sabe onde? Em pinturas, quadros, muito interessante, né? Ele pode ser feito de diversos materiais: papelão, metal, feito até de CD, madeira. Mas sabe o que é importante? Brincar, isso mesmo! Eu já sei que todo mundo ama o peão. Sabe o que eu quero saber agora? Quais são os outros brinquedos que vocês gostam? Hoje nós vamos fazer uma lista dos 6 brinquedos que vocês mais gostam. Vocês sabiam que lista é um gênero textual? Na educação infantil, nós começamos o trabalho com os gêneros textuais. Vocês sabem o que são gêneros textuais? São tipos de textos diferentes. A gente sabe diferenciar muito bem quando olha para um e quando olha para o outro. Na educação infantil, nós lemos muitos contos de fadas, fazemos diversas receitas, escrevemos listas, bilhetes, conhecemos muitas fábulas, entre outros gêneros textuais que estão por aí no nosso mundo. Agora que nós já chacoalhamos o esqueleto dançando, o peão entrou na roda, já fizemos o nosso peão, já brincamos, agora é a hora de escrever as palavras. Chamei meu companheirinho de aventuras para essa tarefa. Vamos ver como foi? Vamos fazer uma brincadeira? Separa 6 brinquedos que você gosta bastante, tá bom? Pega outro. Vamos contar quantos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas eu pedi 6. Quantos que a gente vai ter que tirar para ficar 6? As desses aqui. Quantos pedacinhos tem a palavra TED? Vamos contar? TED. Muito bem. Quantos pedacinhos tem a palavra José? José. Então vai pro lado do Ted. Quantos pedacinhos tem a palavra Lego? Lego. 2, então vai pra aquele lado do Ted. Quantos pedacinhos tem a palavra Fusca? Fusca. 2. Então vai pro lado do Ted. Quantos pedacinhos tem a palavra robô? Robô. 2. Agora tem a escultura que a Alice fez para você, essa escultura de fusquinha. Quantos pedacinhos tem a palavra escultura? Escultura.
Vamos ver se tá certo? Escultura. 1, 2, 3, 4. Nossa, tudo isso? Quantos pedacinhos tem a palavra ferramenta? Ferramenta. Será ferramenta? Tá. 1, 2, 3, 4. Essa é uma das atividades que tem diversas maneiras de fazer. Eu escolhi essa. Primeiro, brincar com a noção de sílaba, ou seja, quantos pedacinhos tem cada palavra. Depois, eu vou pedir para ele escrever. Eu quero ver se ele percebeu essa questão da sílaba e se isso vai aparecer na escrita dele. Vamos ver? Como eu já disse, esse material ele é de orientação. Por isso, os espaços aqui são muito pequenos. Lembra que eu falei que quanto menor a criança, maior o espaço? Por isso, nós vamos fazer numa folha separada. Pode ser num caderno, com linhas, sem linhas, o que vocês tiverem em casa. Pode até ser num saquinho de pão. Nós sempre preparamos as atividades em cima do que as crianças pensam, porque as crianças pensam muito. Vamos ver o que o Arthur está pensando em relação à escrita. Será que aquela brincadeira de contar pedacinhos vai aparecer na escrita dele? Agora, nós vamos escrever o nome dos brinquedos que você mais gosta. Escreve do seu jeitinho. Vamos começar pelo seu amigo de todas as horas, o Ted. Como é que será que escreve Ted? Lê pra mim, Arthur. O que tá escrito aqui? Tá completa a palavra? Não, tem alguma coisa a mais. O que tá faltando? Lê pra mim agora. E agora? Lê aí pra mim. De... É porque o Ted é da nossa família e o José também. Entendi. Agora vamos ver Fusca, vai. Fusca. F. Isso. Fusca. Você já terminou a palavra? Já. Muito bem. Agora você vai escrever a palavra robô. Como é que escreve robô? Um O? Começar com O. Entendi. Termina com que letra? Acho... Nossa. Pode ser. Lê pra mim. Muito bem. Agora, nós vamos escrever José. Como é que será que escreve José? E agora o resto? Aqui eu não lembro o resto. Que letra que você acha que tem mais aí? Um T. Um T? Tá bom, vamos ver. Lê pra mim. Zé. Agora, nós vamos escrever Lego. Lego duplo. Então vai, escreve aqui. Lego duplo. Vamos ver, lê pra mim. Lego duplo. Não tá faltando nada aí, não? Lê de novo pra mim, por favor. Lego duplo. Muito bem. Agora, você vai escrever ferramenta.
Lê pra mim. Ferramenta. Deixa eu ver. Lê pra mim. Ferramenta. Escultura. Ai, tão lindo que a Felice fez pra você, né? Muito bem. Que letrinha é essa? Um E, muito bem. Muito bem. Vamos ver. Escultura. Escultura. É isso? Muito bem, parabéns, bate aqui, arrasou! Como vocês podem perceber, não é escrita convencional, a escrita que nós encontramos em todos os lugares. Porém, essa escrita precisa ser valorizada, porque é aquilo que a criança pensa. E se a gente falar para ela que tá errado, ela vai deixar de tentar. Por que fazer esse tipo de atividade é importante? Porque a gente começa a perceber o que é que a criança está pensando. E em cima do que ela está pensando, a gente prepara as atividades. O que eu posso perceber aqui? Que aquela noção de sílaba da brincadeira anterior apareceu. Outra coisa que eu percebi é que ele usa bastante as letras do nome dele. Mas, de tanto pensar em como escrever, ele acabou, na última palavra, elaborando uma estratégia muito legal. Olha só que legal. Ele percebeu que escultura começa com E. E ele começou a colocar as vogais. Olha só que bacana. Escultura. Ele já colocou o som certo das vogais em cada uma das sílabas. Legal, né? Quanto mais a gente faz a criança pensar, mais perto ela chega de uma escrita convencional. É muito divertido perceber como as crianças pensam. Antigamente, as pessoas achavam que as crianças eram assim, como um pote vazio, que não tinha nada dentro da cabeça. E aí, sabe como que era a escola? As pessoas falavam assim, esse é um B, esse é um A, viu? Babibibabu. Aprendeu? Decora aí. Será que era divertido aprender assim? Não, né? Mas os pesquisadores sempre tiveram muita curiosidade de saber como que as crianças aprendem. Eles foram percebendo que lá moravam muitos pensamentos complexos e interessantes. Muita criatividade, muita imaginação e muito mais coisas interessantes, porque as crianças são seres pensantes. As crianças elaboram hipóteses sobre todas as coisas que estão à sua volta. Por isso, lá na escola, nós temos um sistema de trabalho bem diferente. Sabe como nós fazemos? Nós descobrimos o que a criança está pensando. Em cima do que ela está pensando, é que a gente planeja as atividades. Em vez de pedir que as crianças decorem as coisas, a gente elabora atividades, brincadeiras que fazem a criança pensar e ir avançando em suas hipóteses em relação à escrita, em relação aos números e todas as outras coisas. Por isso é tão importante a avaliação. No meu tempo, quando a gente falava de avaliação, a gente logo pensava naquela prova que dava medo e dor de barriga. Mas a avaliação hoje em dia não é bem assim. Eu posso avaliar, por exemplo, por meio de uma brincadeira. Isso mesmo. Escutaram bem? Repitam comigo. Brincadeira! Porque é assim que a gente faz na educação infantil. Brincadeiras que fazem pensar, brincadeiras que movimentam os pensamentos. Por isso que às vezes as crianças chegam em casa e falam assim: sabe o que eu fiz hoje na escola? Eu só brinquei. Brincou com números, brincou com letras, brincou com muitas outras coisas. Tem a brincadeira dirigida e também a brincadeira livre, porque também é importante as crianças brincarem livremente. As brincadeiras, como vocês já puderam perceber nos vídeos anteriores, movimentam o cérebro e promovem muitas aprendizagens.
E é assim que tem que ser o trabalho com a educação infantil, recheado de brincadeiras, porque é assim que a gente aprende mais. Na verdade, eu acho que essa coisa de aprender brincando devia existir desde a creche até a faculdade, porque todo mundo gosta de aprender brincando. Coloquei meu companheirinho de aventuras nos vídeos para vocês perceberem como isso é possível. E eu já percebi muitas mudanças no jeito que ele pensa em relação às coisas. Essa é uma prova de que aprender dessa maneira é possível e traz ótimos resultados. Eu percebo que muitas famílias têm muita ansiedade em relação ao processo de alfabetização das crianças do estágio 2. E eu acho que já deu para perceber um pouquinho do nosso sistema de trabalho. Primeira coisa, as atividades são todas contextualizadas, elas estão dentro de um tema. Não é uma palavra solta que a gente pegou por aí. Elas estão dentro de um tema, dentro de uma brincadeira, dentro de uma cantiga, dentro de uma coisa que faz sentido para a criança. A segunda coisa é que nós estamos sempre brincando com essa questão da noção de sílaba. Quantos pedacinhos tem? Quantas vezes a gente abre a boquinha? E a terceira coisa que vocês devem ter percebido, naquela atividade lá que eu ia trocando a letra final do nome Alice, que virou Alico, Alicu, Alice, é que nós estamos sempre brincando com o som das letras. E é isso que a gente faz na educação infantil. A gente vai brincando com esses conceitos e ela vai percebendo o modo como nós escrevemos as palavras. E é muito legal esse tipo de brincadeira com as palavras, com as letras. Não sei se vocês lembram, mas ele gargalhava quando eu mudava a letra final do nome da irmã dele. E na escola nós fazemos isso todos os dias. Nós brincamos, repitam comigo, brincamos com intenção. As brincadeiras são planejadas. Nós selecionamos e planejamos as atividades, as brincadeiras de acordo com o que as crianças estão pensando. Sabe por quê? Nós queremos conservar esses pensamentos interessantes que as crianças têm. Nós queremos conservar a criatividade. Nós queremos conservar a imaginação e tudo mais que mora na cabeça das crianças. Sabe por quê? Já pensou se o mundo fosse povoado por pessoas que conservaram a sua espontaneidade, conservaram a sua criatividade, conservaram o seu amor pelos estudos e toda essa vontade de aprender? Sabe o que ia acontecer? Nós teríamos muito mais poetas, muito mais artistas, muito mais escritores, muito mais cientistas e pesquisadores. Já pensou? Se tivéssemos o dobro de pesquisadores e cientistas hoje no mundo, será que não teriam descoberto a vacina? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até mais! De criança para criança. Criando juntos. Episódio de hoje: Os Heróis da Biblioteca. Era uma vez 3 heróis e alguns vilões que moravam em um campo cheio de armadilhas. Certo dia, resolveram pesquisar qual era a coisa mais valiosa do mundo e descobriram que era um livro. Mas não era um simples livro, era um livro mágico. Nesse livro havia palavras mágicas que faziam um feitiço de transformar vilões em heróis. Ele foi guardado em um arranha-céu que era um prédio de 100 andares, dentro de uma biblioteca gigantesca que parecia um labirinto. Essa biblioteca era secreta. Ela tinha um cofre com digital. Os vilões hackearam a digital para colocar a deles e conseguiram encontrar o livro mágico. Ao abrir o livro, sem querer, leram as palavras mágicas do feitiço e se transformaram em heróis que passaram a usar a leitura e o conhecimento para todas as crianças do mundo.
turminha, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Bianca da creche São Frutuoso e hoje, através do programa Saberes em Casa, eu trouxe uma brincadeira bem legal para compartilhar com vocês. O nome da brincadeira é pular corda. A origem da brincadeira veio da região sudeste. Aqui na nossa região, nós usamos a brincadeira de pular corda com a canção Senhoras e Senhores, que eu já vou explicar para vocês como funciona. Bom, professora, como que eu vou fazer para brincar na minha casa? Gente, é só arrumar um espacinho, tá? Não pode ter nada que corte, pais irresponsáveis, né? Tomar cuidado se tiver alguma coisa que corte ou que machuque a criança. O que nós vamos fazer? Pegar um pedaço de alguma coisa para dividir, ou um cabo de vassoura, um chinelo, um pano, qualquer coisa que vá separar o espaço, igual está aqui. E agora nós vamos começar a brincadeira. Vamos lá? Senhoras e senhores, põe a mão no chão. Senhoras e senhores, pule de um pé só. Senhoras e senhores, dê uma rodadinha e vá pro olho da rua. E essa foi a primeira parte da nossa brincadeira. Agora a professora fez uma modificação para ver se vocês estão espertos para pegar os movimentos, tá bom? Lembrando que isso é uma cantiga, tá? E nós devemos seguir todos os passos dela. Eu vou ajeitar aqui novamente. E vamos lá? Senhoras e senhores, bata uma palma. Senhoras e senhores, dê uma risadinha. Senhoras e senhores, dê uma sambadinha. E vá pro olho da rua. E essa foi a nossa brincadeira de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Chegamos para mais um desafio do dia e hoje eu acho que vamos conversar sobre uma das grandes descobertas que tivemos e que até hoje influenciam demais na nossa vida. Sabe qual é? Vamos falar sobre a descoberta do telefone. Olha só que legal! Não falaremos especificamente hoje do telefone celular. Vamos falar dele também, mas vamos conversar um pouquinho a respeito da descoberta do telefone e toda a importância que isso teve para a nossa história, para a nossa vida, tá bom? Só que antes eu gostaria de dar os parabéns. Vocês se saíram excelentes apresentadores de uma notícia radiofônica. Quem ainda não conseguiu fazer, não tem problema, tá bom? Vai fazendo, vai elaborando aí a sua proposta, vai incorporando o papel aí de apresentador de uma notícia e compartilhando para que a gente possa acompanhar a realização dos desafios de vocês também, tá bom? Mas agora vamos para o telefone? Anotem aí o tema do nosso encontro e a data de hoje. Curiosos? Bastante? Então olha só, o telefone ele foi um dos grandes inventos que fascinou todas as pessoas desde a época lá em que ele surgiu até os dias de hoje. Ele continua sendo tão aperfeiçoado e tão modificado, ampliando cada vez mais essas formas de comunicação que nós temos. Eu tenho uma história para te contar a respeito do telefone. Quer ouvir? Então, olha só, presta atenção aqui na Pro. Sua história teve início na oficina de Charles Williams, localizada na cidade de Boston, e onde também trabalhava Thomas Watson, pessoa que se dedicava em tempo integral à invenção e ao aperfeiçoamento de aparelhos elétricos. Então, olha só,
Dois curiosos que já trabalhavam juntos por lá, investigando e tentando construir coisas novas, hein? Vamos lá. Foi nesta mesma oficina que se deu o encontro entre Watson e Graham Bell. Bell tinha a intenção de aperfeiçoar o telégrafo harmônico, aparelho com o qual pretendia transmitir o código Morse a 8 mensagens simultâneas. Então, só aquele procedimento inicial que eu apresentei aqui para vocês, eles achavam que era muito pouco, eles queriam ampliar isso cada vez mais. Depois de muitas tentativas, em 1876, o sonho de Bell se tornou possível. Através de um aparelho entre um cômodo e outro, Watson ouviu Bell dizendo: Senhor Watson, preciso do senhor, venha. Então eu tinha um pesquisador de um lado da casa, em um cômodo, e esse outro pesquisador aqui, o Bell, testando aí as diferentes formas, possibilidades, combinando tudo que ele encontrava pelo caminho para ampliar essa comunicação. Aí, de repente, lá do outro cômodo, o Watson ouviu: preciso falar com você, vem até aqui. Estava descoberta a forma de emitir uma mensagem de um lado para o outro, falando essa mensagem, não com os batidinhos lá do código Morse. Vocês imaginam a surpresa que esses dois tiveram lá na oficina? Deve ter sido bem grande, né? Na verdade, não só grande a surpresa, como grande também foi a descoberta que eles fizeram. Só que não pense vocês que já de primeira descoberta eles tinham o telefone funcionando como nós temos hoje, não, viu? Era assim, ou você falava ou você ouvia. Então, observe a imagem que eu vou te mostrar. Nós temos aí o telégrafo, que foi a primeira forma de comunicação a longas distâncias, que eu já te mostrei. Depois nós temos esse modelo de telefone, que era compridinho, onde tinha um lugar para você falar. Então, você falava e depois com essa mesma estrutura, você tinha que colocar no ouvido para escutar a mensagem. Então, era uma troca constante. Quando a pessoa parava de falar do lado de lá, você tinha que colocar na boca para conseguir se comunicar. Com o passar do tempo, esse processo ele foi sendo aperfeiçoado cada vez mais. E aí, nós tivemos, então, o telefone desse de discar o númerozinho, que eu nem sei se vocês já viram em algum lugar. Já é muito difícil. Com toda a telefonia móvel, esses telefones de discar o númerozinho assim, eles acabaram desaparecendo. E tem alguns dados aqui bem legais para a gente poder conhecer também, ó. Esse processo todo de descobrimento, em 1969, é que eles conseguiram fazer a transmissão via satélite. Então, a partir disso, uma grande mudança no processo de comunicação utilizando os telefones aconteceu. Mas ainda assim não era o telefone móvel, esse que você pode levar para todos os lugares. Esse modelo de telefone, ele surgiu no Japão em 1978. E ele só chegou aqui no Brasil 20 anos depois. Olha quanto tempo demorou. Então, nós temos a impressão que é um objeto tão comum e, na verdade, ele demorou, muito tempo para chegar por aqui. Então, foram muitas mudanças e muitas tentativas sendo investigadas aí para construir esses aparelhos, facilitando a comunicação entre as pessoas. Eu tenho certeza que se você tivesse um telefone, você teria conseguido mandar a mensagem, transmitir a informação para o seu amigo ou para a sua amiga do outro lado do oceano de forma muito mais simplificada, não é mesmo? Então, todas essas mudanças, olha essa outra imagem que eu vou te mostrar. Elas fazem parte dessas transformações e elas auxiliaram, contribuíram muito para que a comunicação ela estivesse cada vez mais presente e mais facilitada na nossa vida. Agora eu tenho quase certeza que vocês não conhecem isso que eu vou te mostrar. Olha só,
As pessoas que moram aí com vocês com certeza conhecem, já usaram muito. Antigamente não era tão fácil assim termos um telefone móvel, né? E muito menos ter um telefone instalado em casa. Então, quando nós não tínhamos o telefone móvel, podendo levar ele para vários lugares, nós tínhamos esses telefones espalhados pela cidade. Então, em todos os lugares nós encontrávamos esse telefone chamado de orelhão. Para usar, você no começo usava uma ficha telefônica, que é essa que está aqui na imagem também, e cada ficha te dava o direito de conversar com a pessoa por 3 minutos. Acabava o tempo, se você não tivesse mais ficha, ó, acabava a conversa também. Com o passar do tempo, as fichas, elas começaram a ser substituídas pelos cartões telefônicos, que tá aí na imagem também. E o procedimento era o mesmo, você colocava o cartão no telefone público, discava o número da pessoa e tinha o tempo lá pré-determinado para a sua conversa. Se essa ligação fosse feita para um telefone móvel, desse orelhão para um telefone móvel, o tempo de duração das chamadas acabava muito mais rápido, mas era uma forma que nós utilizávamos para conversar com as pessoas, já que não tínhamos todos os recursos que estão disponíveis hoje. Na maioria dos dias, a gente consegue resolver facilmente esse processo de comunicação. Olha só que legal. Bom, agora já voltamos demais no tempo, acabamos nos relembrando, né? Algumas pessoas já passaram por essas experiências e muitos de vocês conheceram pela primeira vez alguns desses materiais. Então agora vamos para o nosso desafio. Eu tenho 2 propostas para vocês. A primeira, vocês já brincaram de telefone sem fio? Então, se você tiver muitas pessoas aí na sua casa, você consegue brincar de telefone sem fio. Então, eu preciso mandar uma mensagem. Vocês vão ficar todos enfileirados aí na casa de vocês. A primeira pessoa pensa na mensagem e fala no ouvido da segunda da fila. A segunda fala no ouvido da terceira e assim por diante. Só que eu não posso repetir. Eu viro, cochicho no ouvido da pessoa. Se ela entendeu, ótimo. Se ela não entendeu, ela vai ter que passar para o próximo da fila do jeito que ela acha que é a mensagem. Aí quando chegar lá no último da fila, ele fala o que chegou lá no ouvido dele e vocês comparam se foi essa a mensagem que o primeiro da fila escolheu. E aí vocês vão trocando as posições aí, tentando se comunicar por meio dessa transmissão aí do telefone sem fio, tá bom? A segunda proposta que eu tenho é para que vocês percebam como que essa informação, essa fala, esse som, ele consegue ser transmitido ao longo de um fio. E é uma proposta bem simples, tá? Vocês vão precisar de um copinho descartável, na verdade vocês vão precisar de 2 copinhos descartáveis, tá bom? Um pedaço de barbante e a ajuda de um adulto para furar o copinho de vocês, assim, ó, do jeito que a Pro fez aqui. Eu já deixei o meu furado para ser mais fácil de mostrar, tá bom? Então, vou colocar mais para cima aqui, mais nada. Então, o que você vai fazer? Depois que o adulto fizer o furo aqui no seu copinho, você vai pegar o barbante, olha só, a Pro já passou o barbante aqui pelo furinho do copo, tá bom? E aí eu dou um nozinho aqui na ponta, ó, pra ele não escapar, tá bom? Aí eu vou fazer a mesma coisa na outra ponta, com o outro copinho. Eu amarro lá na ponta, passo pelo furinho do copinho e amarro. Então eu vou ficar com os 2 copos aqui bem esticados, então dá um nozinho bem grande para ele poder não passar pelo furinho. E deixa bem reto, bem esticadinho o fio, tá bom? Aqui é o nosso barbante. Aí uma pessoa vai ficar de um lado ouvindo e a outra no outro copinho falando. Quando um fala, o outro ouve. Lembra que o primeiro telefone não dava para falar e ouvir ao mesmo tempo? Então façam a experiência aí na casa de vocês, eu tenho certeza que vocês vão se divertir muito. Vamos anotar a síntese do nosso desafio.
Então você tem duas propostas: brincar de telefone sem fio, se você tiver muitas pessoas aí na sua casa, e construir aqui o nosso brinquedo simulando o telefone e se divertir aí, falando e ouvindo a mensagem das pessoas que vão participar da atividade com vocês. Combinado? Então amanhã eu espero vocês por aqui. Sabe do que vamos conversar? Sobre o celular. Tchau, tchau! Olá, pessoal da EJA, tudo bem com vocês? Hoje é dia de natureza e sociedade e avançando com as nossas aprendizagens e reflexões, falaremos sobre a Revolução Industrial. Muito importante e interessante, hein? Então fiquem ligados e ótima aula! Oi, gente! A gente vai falar nessa aula de uma das maiores transformações da história humana, talvez a maior revolução da humanidade, que foi a Revolução Industrial, que é como os historiadores chamam o conjunto de transformações que aconteceram no mundo por conta do aparecimento da indústria, das fábricas, essa maneira de produzir coisas, né? Produzir mercadorias. Antes da gente começar, para você entender um pouco o impacto dessa transformação, eu vou te fazer um desafio rápido. Assim, pensa rápido. Tenta achar algum objeto aí em torno de você que não tenha sido feito numa indústria. Talvez você precisasse de mais tempo, ou de bastante tempo, ou talvez não conseguisse. Porque, na verdade, a nossa vida se transformou tanto com a indústria, com os objetos que ela produz, que é difícil imaginar hoje, mesmo nas áreas que são menos industrializadas, um mundo sem o impacto desse modelo de produção baseado na indústria. Hoje a gente vai falar um pouco como é que aconteceu essa transformação na forma de produzir e que desdobramentos isso teve para a humanidade. A gente vai começar falando um pouco de 3 modelos de produção de coisas, né, de mercadorias, que aconteceram na história da humanidade. Quando passa de um para o outro, não quer dizer que o anterior deixou de existir, mas é importante você observar que foram modelos diferentes que foram aparecendo ao longo da história. O talvez mais antigo deles seja o artesanato. Artesanato é a ideia de confecção de ferramentas, de materiais, aqui como essa marretinha, né? Feita por um artesão, uma pessoa que faz todo o processo produtivo sozinho, normalmente faz à mão ou com a ajuda de poucos instrumentos. Então, durante boa parte da história da humanidade, existia só essa maneira. Se você precisasse de um machado para fazer alguma coisa, você tinha que fazer o seu machado, cuidar do seu próprio machado, né? Ou então, até roupa, né? Às vezes era feito por artesão também, fazia à mão, costurava e tinha que medir. Hoje em dia existe artesanato também, né? Feiras de artesanato, e tem sempre essa característica, feito por uma pessoa especializada que controla todo o processo produtivo e é muito feito à mão. Esse modelo, que foi bastante importante por muito tempo, ele foi depois, sobretudo ali no período da Idade Média, começando a ser superado por um modelo que a gente chama em história de manufatura. Ele tem algumas proximidades com o artesanato, mas já tem algumas diferenças. Vamos falar um pouquinho disso. Manufatura é quando você pega alguma matéria-prima e produz uma mercadoria transformada dela. Então imagina que você vai pegar uma madeira para fazer um conjunto de móveis. Até aí você pode dizer, mas até aí pode ser artesanato também. Mas tem diferença. Na manufatura você já tem um conjunto maior de pessoas envolvidas na produção e você já tem alguma divisão do trabalho. Que isso significa? Significa dizer o seguinte, dando esse exemplo da produção de móveis. Fulano corta as madeiras, o outro separa em tamanhos, o outro monta. Já existe uma divisão de tarefas na produção de mercadorias. Esse modelo ele começa com as corporações de ofício na Idade Média, e ele continua pela Idade Moderna, e era o predominante até o século XVIII no comércio exterior, vamos dizer assim, no comércio entre as potências principais e suas colônias, né? Para produzir mercadorias, essa era a grande novidade do momento. Volto a dizer, não quer dizer que o artesanato tinha sumido, quer dizer apenas que essa era a maneira mais recente, digamos assim, que existia.
No século XVIII, por conta de algumas transformações e invenções que a gente vai falar aqui, surge um novo modelo industrial. Esse modelo industrial tem duas características distintivas, ou seja, duas coisas que tornam ele diferente, único, diferente do artesanato e diferente da manufatura. No modelo industrial, a primeira coisa é que você tem a participação de máquinas que atuam de maneira automática, né? Ou seja, sem ter necessariamente uma pessoa fazendo o movimento físico daquela produção. Isso é muito importante, porque a aplicação das máquinas à produção fazem com que esse modelo industrial seja muito mais produtivo do que a manufatura ou o artesanato. Quer dizer o seguinte, numa mesma quantidade de tempo, uma indústria consegue produzir muito mais mercadoria do que conseguiam as corporações de ofício ou conseguiam os artesãos. Então isso é uma mudança bastante relevante. A indústria também, ao longo do tempo e conforme ela foi acontecendo, desenvolveu formas mais sofisticadas de divisão do trabalho, que até já existia na manufatura. Mas veja, na indústria, por exemplo, surgiu a ideia de linha de produção. Linha de produção é o seguinte, tem esse nome, né, porque é uma linha exatamente, onde numa ponta entram as matérias-primas e na outra sai o produto final já feitinho. Para isso ela passa por várias estações, por várias etapas. Em cada etapa, um operário, um funcionário especializado executa uma função certa, ele faz sempre a mesma coisa. Então, por exemplo, vou dar o mesmo exemplo da produção de imóveis. De repente, o cara responsável pelo corte iria só ficar ali manipulando a máquina para fazer o corte de vários pedaços de madeira. Essa organização do trabalho e essa utilização de máquinas são as principais características desse modelo que ele começa a surgir. Pode parecer para a gente só um tipo de produção e uma coisa que deveria ser preocupação só da burguesia, ou só dos comerciantes, ou só de quem tivesse fábricas. Mas não, porque a transformação desse modelo de trabalho e produção de mercadorias foi tão grande que teve desdobramentos sociais, econômicos, culturais, políticos, muito intensos. O mundo depois da indústria, depois da Revolução Industrial, que começa a acontecer no século XVIII, ele é outro mundo, diferente, com outros valores, e a gente vai começar a entender melhor por quê. Beleza, me acompanha aqui nesse quadrinho, olha. Primeira coisa que a gente vai saber a esse respeito. A Revolução Industrial, ela aconteceu primeiro na Inglaterra do século XVIII. Isso não foi um acaso. A Inglaterra era um país que tinha passado por um conjunto de transformações importantes, que os historiadores chamam de revoluções inglesas, tá? E o grupo da burguesia, o grupo dos comerciantes, o grupo que estava interessado em acumular dinheiro e vender mercadorias, tinha muito mais poder na Inglaterra do que em outros países europeus daquele período, certo? Isso é uma coisa que ajudou no desenvolvimento desse modelo industrial. Então a Inglaterra já tinha passado pelas revoluções inglesas, a burguesia já tinha conseguido poder político e acumulado capital, e tem uma outra coisa importante que surge na Inglaterra desse período também, algumas invenções, alguns conhecimentos que acabaram ajudando na indústria. Uma delas foi o desenvolvimento, um dos conhecimentos foi o desenvolvimento da máquina a vapor. Teve essa descoberta de que a queima do carvão mineral poderia gerar uma pressão que movimentaria uma alavanca, que faz mais ou menos esse movimento aqui, certo? E isso faz com que parte da produção pudesse ser mecanizada. Olha que diferença. Antes era tudo feito à mão e agora, de repente, uma máquina iria fazer a mesma coisa que um ser humano, só que muito mais rápido, né? De uma forma muito mais interessante para um grupo social, a burguesia, que estava interessada em lucrar. Então, a primeira coisa que a gente vai falar dessa Revolução Industrial é que ela acontece na Inglaterra do século XVIII por essas razões, porque já havia uma burguesia poderosa e ali havia algumas invenções que contribuíram para o desenvolvimento desse modelo. Um outro aspecto que tem a ver com esse primeiro são as mudanças na forma de produção. A gente comentou aqui um pouco sobre isso, né? Ou seja, aos poucos foram introduzidas máquinas, e isso fez com que houvesse uma exploração de recursos naturais muito maior, porque veja, se a máquina produz mais rápido, né? Produz com maior qualidade e sem a necessidade de pausa, isso é um outro detalhe, né? O ser humano precisa dar pausa, precisa ir ao banheiro, né? Tem folga,
tem uma série de coisas que a máquina não tem. A máquina, enquanto ela tiver combustível, a menos que ela quebre, né, ela vai trabalhando, o que já foi uma mudança também. Mas a implantação das máquinas levou a um aumento da exploração dos recursos naturais. Eu contei para você que a máquina a vapor ela era movida a carvão mineral. Carvão mineral não é aquele de churrasco, não. Aquele é o carvão vegetal, que se corta e leva lá para a churrasqueira. O carvão mineral, ele é tirado, né, do fundo da terra, de minas, e serve de combustível. Como as máquinas foram sendo implantadas na Inglaterra, a exploração do carvão mineral cresceu muito, né? Outra coisa, para construir fábricas, que em geral são espaços grandes, né, isso levou à derrubada de árvores. Então a exploração dos recursos, ela aumenta muito com a Revolução Industrial. Para ficar bem clara essa questão da exploração dos recursos naturais, eu vou fazer uma ponte aqui com a geografia. Eu diria que o homem mudou a sua relação com o espaço geográfico, né? O que isso quer dizer? Que agora os homens, as sociedades humanas, especialmente as industrializadas, começam a ter uma relação predatória com a natureza, de exploração, de só retirada de recursos para garantir a exploração econômica, garantir o faturamento. É isso que eu quero dizer com essa exploração de recursos naturais que aumenta muito por conta da Revolução Industrial. Outra consequência muito importante da Revolução Industrial é o crescimento das cidades. Por que acontece? É importante que você que está assistindo me acompanhe. Essas fábricas, elas surgem perto dos ambientes urbanos. Por quê? Era na cidade que ficavam os principais mercados, né, e também os principais consumidores. Então, o que acontece? Abria-se as fábricas nas cidades, e isso fazia com que muitas pessoas procurassem as cidades por conta de oportunidade de emprego. No caso específico da Inglaterra, um século antes tinha acontecido, durante o reinado de Elizabeth I, o processo que ficaria conhecido como cercamentos, quando a rainha autorizou a venda de terras. Isso fez com que muita gente perdesse as terras nos campos e fosse para a cidade. Ou seja, muitos sem terra, pessoas que não tinham mais como viver no campo, também por conta dos cercamentos, depois com o surgimento da indústria, é que passam mesmo a habitar as cidades, né? Então as cidades crescem. Outra consequência desse crescimento das cidades é que há uma mudança também nos transportes, porque há um interesse da burguesia industrial em levar a matéria-prima até o local das fábricas, né? E para isso se constrói, por exemplo, ferrovias, que é um meio de transporte que surge no mundo nessa época como consequência da máquina a vapor aplicada aos transportes. Então veja o conjunto de transformações na maneira de produzir, na relação com a natureza, na relação com o espaço, com as cidades e, por último, mas não menos importante, uma nova relação social surge, um novo grupo social surge. A burguesia já existia, tratava do comércio, ela se fortaleceu com a indústria, mas surgiu um grupo social novo, os operários, que os historiadores chamam de operariado, proletariado ou classe trabalhadora. Esse grupo que operava as máquinas nas fábricas, ele surgiu com a Revolução Industrial, não existia. E, aliás, a gente tem que comentar, no momento que surge com condições de trabalho muito difíceis, porque o interesse dos burgueses era pagar o menos possível para essas pessoas, para que eles pudessem ter bastante lucro. Essa desigualdade entre burgueses e operários aparece muito durante a história moderna e até os dias de hoje, infelizmente, como a gente vai recuperar em outros momentos. Espero que vocês tenham gostado da reflexão e eu gostaria aqui de encerrar te convidando a pensar um pouco mais sobre os impactos dessa Revolução Industrial hoje. Ou seja, o que você vê no mundo que essa indústria muda a sua vida e como essa indústria está agora no século XXI. Tá bem? Até uma próxima! Olá, tudo bem com vocês? Hoje em nosso encontro iremos abordar um novo assunto, outra prática corporal, as lutas. Assim como nas danças, tema dos vídeos anteriores, as lutas também se fazem presente na história da humanidade e tradições culturais de vários povos. Há registro de lutas em praticamente todas as eras da humanidade,
passando pelos povos da Babilônia, os egípcios, os japoneses, chineses, gregos e os romanos. As lutas se fizeram presentes na cultura dos povos ocidentais e orientais e foram ganhando mais adeptos ao longo do tempo, a partir das transformações de algumas lutas em modalidades esportivas de combate, onde foram criados torneios com regras bem definidas, visando atrair o público em geral e contando com o apoio das mídias para a divulgação delas. Talvez vocês já tenham chamado algumas lutas também de artes marciais, achando que são a mesma coisa. Mas nem toda luta é uma arte marcial, já que as artes marciais surgiram no Oriente e são baseadas em princípios filosóficos e seus conhecimentos foram utilizados em guerras. Mas podemos chamar de lutas todas as práticas corporais que possuem embates corporais de oposição entre duas ou mais pessoas. Vou dar alguns exemplos de lutas orientais e ocidentais para vocês. Temos o exemplo das lutas de origem oriental, o taekwondo e o judô, e de origem ocidental, a esgrima, a capoeira, a luta marajoara, sendo as duas últimas lutas de origem brasileira. Vocês conhecem alguma delas? Essas são somente alguns exemplos, ok? Cada luta possui seus gestos próprios, regras, e as artes marciais possuem uma filosofia, a qual seus praticantes devem seguir. No judô, por exemplo, os gestos permitidos pelos árbitros durante a luta são de agarrar, torcer, desequilibrar e imobilizar. No taekwondo, os gestos mais utilizados são os chutes e os socos. Na prática da capoeira, temos os chutes, que são realizados de diferentes maneiras, sendo ela uma luta disfarçada de dança, é acompanhada por uma roda e por palmas, ao som de instrumentos musicais típicos. Temos também outra luta, chamada esgrima, onde sua prática é dividida em 3 modalidades: a espada, o florete e o sabre. Daqui a pouco vamos falar e aprender um pouco mais sobre ela, ok? Mas agora me veio uma coisa à cabeça. O que vocês acham? Será que quando conhecemos os gestos de uma luta, ou somos praticantes dela, podemos sair lutando em qualquer lugar? Eu posso lutar com meu irmão, irmã, ou com meus amigos e amigas, mesmo que eles não conheçam as técnicas e as regras da luta? Sem me preocupar com o uso de roupas adequadas e de equipamentos de proteção, caso a luta necessite? Pois é, percebem quantas coisas precisamos considerar quando vamos praticar uma luta? Já dizia o Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. É isso mesmo, os conhecimentos que você sabe ou os que iremos aprender em nossos encontros não devem ser postos em prática sem responsabilidade, sem tomarmos os devidos cuidados para não nos machucar e nem machucar ninguém. Contudo, lutar é bem diferente de brigar. Quando se briga, não existem regras e nenhuma preocupação com a outra pessoa. E não é isso que queremos aqui, certo? O que queremos em nossos encontros é conhecer os gestos, as técnicas, as regras para a prática de algumas lutas, e não a violência, que é o oposto do que as lutas nos ensinam. Agora que já falamos sobre a diferença entre lutar e brigar, e tenho a certeza que vocês irão seguir todas as regras para os jogos que irei propor neste encontro e para os próximos, quero que vocês conheçam mais sobre a esgrima. Assistam a esse vídeo e saibam mais sobre os seus movimentos e algumas regras desse esporte de combate. Olhando assim, espada pra cá, espada pra lá, até parece um esporte perigoso. Mas não é não, e chama a atenção principalmente das crianças. A minha amiga, ela fazia lá também ali. Aí eu comecei a fazer também. A esgrima é um esporte olímpico, um dos mais antigos que tem, e a esgrima tem 3 armas, o florete, o sabre e a espada. Cada arma tem suas regras, a forma de tocar e o alvo válido. O esporte que nós desenvolvemos aqui, a modalidade que nós desenvolvemos é a espada. A espada é o seguinte: o atleta precisa efetuar um toque com a ponta da arma no corpo do adversário para ele marcar pontos. E a marcação de pontos é feita através de um sistema eletrônico. Então, todas as vezes que o atleta toca o corpo do adversário, acende uma luz indicando que ele marcou o ponto.
É um esporte que, apesar de usar armas, apesar de usar espadas, é um esporte seguro, né? Os praticantes usam uniformes de proteção, as máscaras, e as espadas não têm ponta, né? Elas não furam e elas não cortam, elas não têm corte. Então, assim, a esgrima, apesar de usar uma espada, é um dos esportes mais seguros que tem. Vocês viram que para a prática da modalidade é necessária a utilização de vários equipamentos e que existem 3 modalidades de disputa? Temos a modalidade chamada sabre, espada e florete. Para cada uma delas, existe uma zona de pontuação diferente. Sendo a esgrima um dos esportes olímpicos mais antigos, as suas disputas acontecem nos Jogos Olímpicos e também nos Jogos Paralímpicos. O próximo vídeo que irei compartilhar com vocês foi divulgado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro em 2016. A esgrima em cadeira de rodas é uma das modalidades que foram disputadas e que o ano que vem também fará parte em Tóquio. Ela é praticada por pessoas que possuem amputações dos membros inferiores, lesão medular ou paralisia cerebral. O objetivo da luta é tocar o oponente com a ponta da espada. Assistam! Gostaram de conhecer mais sobre a luta? Agora iremos brincar de esgrima e para isso vamos criar a nossa espada. Vocês podem usar jornal ou folheto de supermercado para construí-la. Vamos vivenciar a modalidade chamada florete. Para a confecção do florete, eu usei 5 folhetos de supermercado pequenos. Fui colocando um folheto do lado do outro e prendendo com fita adesiva, para facilitar na hora de enrolar em formato de canudo. Comecei a enrolar a partir de uma ponta, com bastante calma e cuidado. Ao final, colei com fita adesiva as pontas e escolhi uma delas para ser a base do florete. Enrolei a base e também prendi com fita adesiva, estando assim pronto o meu florete para a luta. Agora é a hora da luta. Assim como nos vídeos que vocês assistiram, iremos vivenciar a esgrima em pé, onde a posição dos pés devem estar em L, com a ponta para frente, joelhos semiflexionados e tronco reto. Esse é um movimento de ataque, chamado afundo, muito utilizado na esgrima. Vocês também podem experimentar a esgrima sentado ou sentada, na cadeira. Das duas maneiras, seguiremos a regra da modalidade florete, onde só valem os pontos realizados com a ponta do florete no tronco do adversário, ao mesmo tempo em que você evita ser tocado por ele. Não vale as pontuações na cabeça, braços e pernas. E ataques realizados de cima para baixo também não são validados. Quem tocar primeiro pontua e reinicia novamente a luta. Se os dois tocarem ao mesmo tempo, os dois pontuam. Desenhem ou escrevam no caderno as dificuldades que você encontrou e também as regras que você criou para a sua luta. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau! E é isso aí, turminha, o nosso programa de hoje chegou ao fim. Mas amanhã tem muito mais e eu espero vocês às 9 da manhã. Até lá! Tchau, tchau!